Olá! Sabe aquela ideia de conseguir mais resultados, mas com menos esforço? Parece até bom demais para ser verdade, né? Mas hoje a gente vai desvendar um princípio muito simples que pode, de verdade, transformar o nosso dia a dia. Vamos entender como isso funciona. Pensa naquela sensação. Chega o fim do dia, a gente corre pra lá e pra cá, parece que fez 1000 coisas, mas quando para e olha, não saiu do lugar. Essa coisa de estar sempre ocupado, mas sem ver um resultado de verdade, é super comum. E tem um motivo bem claro para isso acontecer. A resposta para esse mistério está na diferença entre o que a gente pode chamar de trabalho superficial e trabalho profundo. O trabalho superficial é aquela correria do dia a dia. Responder e-mails, ir em reuniões que não levam a lugar nenhum. É o que deixa a gente com a agenda cheia. Já o trabalho profundo, aí é onde a mágica acontece. É quando a gente para aprender algo novo. Foca de verdade num projeto importante, sabe? É ali que o valor é criado. E para a gente aprender a focar no que realmente importa, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos conhecer a história de uma observação bem simples, mas que tem um poder gigantesco de mudar tudo. Tudo isso começou lá em 1896, com um economista italiano chamado Vilfredo Pareto. Ele reparou numa coisa curiosa: 80% das terras na Itália pertenciam a só 20% das pessoas. Aí, ele foi olhar para o quintal de casa e viu a mesma coisa. 20% das plantas de ervilha dele produziam 80% de todas as ervilhas. Anos depois, um cara chamado Joseph Juran, um especialista em gestão, pegou essa ideia e levou para o mundo dos negócios. Ele deu um nome bacana: a Lei dos Poucos Vitais. E foi assim que nasceu o princípio de Pareto, que todo mundo hoje conhece como a regra 80-20. A ideia central é bem simples. Na maioria das coisas na vida, o esforço e o resultado não são iguais. Uma pequena parte do que a gente faz é responsável pela maior parte dos resultados que a gente tem. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito que não tem como não entender. A barrinha menor representa uma pequena parte do nosso esforço. Vamos dizer, 20%. Agora, olha a barra maior. Ela representa a quantidade gigante de resultados que aquele pouquinho de esforço pode gerar, os 80%. É um desequilíbrio muito poderoso que a gente pode usar a nosso favor. Isso tudo nos leva para aquela frase que todo mundo já ouviu e que resume perfeitamente a regra 80-20. Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil. A questão não é fazer mais coisas, mas sim colocar a energia no lugar certo. Certo, a teoria é bem legal, mas como é que a gente traz isso para a nossa vida na prática? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem do nosso dia a dia. Vamos começar pela produtividade. Pensa na lista de tarefas de um dia normal. Provavelmente, só umas 2 ou 3 coisas ali é que vão de fato gerar a maior parte do progresso. A mesma coisa vale para o estresse. Geralmente, 1 ou 2 problemas são a causa de quase toda a nossa dor de cabeça, né? A grande sacada é saber identificar quais são. E olha, isso vai muito além do trabalho. Pensa na nossa qualidade de vida. O padrão se repete. Cerca de 20% das pessoas com quem a gente convive nos dão a maior parte do apoio emocional. Uma pequena parte do que a gente faz no tempo livre é o que traz quase toda a nossa alegria. Quer ver outra? A gente usa uns 20% das nossas roupas em 80% do tempo. É ou não é? Ok. Já entendemos a ideia. Mas a pergunta de R$1 milhão é: como a gente encontra esses 20% que fazem toda a diferença? A notícia boa é que tem um jeito bem simples de descobrir o que realmente importa. É um processo com 3 passos bem fáceis. Primeiro, pega um papel e lista tudo o que você faz no seu dia ou na sua semana. Segundo, do lado de cada coisa que você listou, se pergunta: qual o resultado real disso? Isso me aproxima de qual objetivo? E terceiro, agora é só circular, identificar aquele pequeno grupo de atividades que se destaca, que gera os resultados mais importantes. Pronto, esses são os seus 20% vitais. Mas calma lá. Antes de sair por aí cortando 80% de tudo, é muito importante usar essa regra com sabedoria. Tem alguns detalhes que a gente não pode esquecer. Primeiro ponto, e esse é crucial: 80-20 é um guia, não uma lei matemática exata. Às vezes a proporção pode ser 70-30 ou até 90-10. O mais importante não são os números, mas sim entender que existe esse desequilíbrio entre o que a gente faz e o que a gente consegue. E outra coisa muito importante: os outros 80% das tarefas não são inúteis, tá? Pagar uma conta, arrumar a casa, são coisas que precisam ser feitas. O objetivo não é eliminar tudo, mas sim garantir que essas tarefas não roubem o tempo e a energia que a gente deveria estar usando naquilo que realmente faz a diferença. No fim das contas, a grande jogada é essa: direcionar, de propósito, o nosso tempo e a nossa melhor energia para esses poucos vitais.
É uma escolha consciente para a gente conseguir não só mais resultados, mas principalmente mais felicidade. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Quais são os 20% das coisas, das atividades, das pessoas, dos momentos que trazem 80% da felicidade na vida? Parar para pensar nisso e identificar essa pequena lista pode ser o primeiro grande passo para uma vida com muito mais satisfação e bem menos correria. Vale a pena pensar.